A paz do Senhor, irmãos. Que bom que mais uma vez estamos reunidos, nesta quarta-feira, para mais uma vez aprendermos sobre uma porção das Sagradas Escrituras. Nós que a cada quarta-feira temos estudado alguns textos bíblicos na sequência. Nós estamos aqui no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e já chegamos ao capítulo de número 28, irmãos. E hoje nós vamos ver aqui do versículo 18 até o versículo de número 22, que tem por título A Coluna de Betel. Este evento, que é uma sequência direta do texto que nós estudamos na semana passada, a visão da escada, do versículo 10 até o versículo de número 17. Ocorreu este episódio, esta narrativa da visão da escada que Jacó teve, e de imediato nós temos então o capítulo 28 e o versículo de número 18. Amém? Vamos então orar ao nosso Deus, pedindo então que Ele nos dê sabedoria e que por meio da sua palavra e do seu Espírito, Ele possa trazer para nós edificação, ensinamento à luz das Sagradas Escrituras. Oremos então ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais uma vez estarmos reunidos para juntos, ainda que distantes um do outro, mas por meio da live, Deus, por meio desta gravação, Senhor, nós podemos então estar juntos com um só coração, buscando o crescimento que procede de Ti. Fala então conosco, por meio da Tua palavra, por meio deste episódio na vida do Teu servo Jacó, e traz edificação sobre a vida da Tua igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Bem, irmãos, esse é um texto que traz assim várias lições para a nossa vida, mas neste momento específico eu quero me ater aqui a uma lição que para mim é uma lição muito importante, como fruto de uma declaração feita ali por Jacó. O texto, ele começa dizendo assim, que tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, justamente aí após aquele evento, da visão da escada, certamente depois de ter tido aquela visão, passar por tudo aquilo, certamente não foi uma noite tão fácil ali para dormir, mas aí o texto diz então que de madrugada ele se levanta, ele toma uma pedra, que inclusive ele tinha usado ela como um travesseiro ali, e diz o texto que ele a erigiu como uma coluna, em coluna. Ele ergueu aquela pedra, a pôs em pé, e no topo ele entornou então ali azeite sobre esta pedra. Então, basicamente aqui Jacó está fazendo um marco ali naquele local onde algo tão grandioso aconteceu na sua vida, e certamente ele queria deixar isto marcado, ali fosse algo testemunhal, justamente com aquela pedra que ele ergueu. Inclusive, o texto diz no versículo 19 que o lugar onde ele se encontrava era uma cidade que se chamava Luz, mas que a partir de então, no caso Jacó, ele deu ali o nome de Betel, que nós sabemos que significa casa de Deus. E aí então Jacó ele faz um voto, e é aqui, irmãos, onde eu quero me ater, é justamente a declaração que Jacó faz naquele momento. Ele começa aqui dizendo, no caso para Deus, como uma oração, ele começa usando aqui a palavrinha se, se Deus. Para mim, de modo algum, Jacó está pondo aqui uma condicional, Ou seja, será que Deus, realmente, ele vai comigo ou não, A ideia para mim não é esta. Para mim diz mais respeito a uma coisa lógica, Se isto está aqui, aquilo vai acontecer. Então ele começa nesse seu voto, nessa sua oração. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então, basicamente aqui, nesse seu voto, basicamente aqui, nessa sua declaração, Jacó ele fala sobre coisas de primeira necessidade. Ele fala sobre a presença de Deus, lhe protegendo ali na sua jornada, no seu caminhar. Ele fala sobre o pão, ele fala sobre as vestes, ele fala sobre aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. E ele fala também sobre a volta para a casa do pai,
onde acredito ele julgava ser uma volta muito difícil, justamente pela forma como ele saíra da casa do pai, por tudo o que ficou comprometido ali na sua saída, na sua fuga da casa do seu pai. Então, ele declara essas coisas de maneira muito lógica, dizendo: se Deus, né, ele estiver comigo, se Deus for na minha jornada, se Deus me der o pão para comer, ali a roupa que me vista, e se ele permitir que eu volte em paz para a casa do meu pai, aí então vem o voto dele, ele declara então: o Senhor então será o meu Deus. É a primeira coisa que ele promete. O Senhor então será o meu Deus. A segunda coisa que ele declara, que ele vota, que ele promete, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, será então Betel. Então vem a terceira coisa que ele promete na sua declaração, o seu terceiro voto: e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Perceba, olha só no gestual que eu vou fazer agora. Primeira coisa que ele promete é: o Senhor será o meu Deus, o meu Deus. Ok, irmãos? A segunda coisa que ele promete é: e a pedra que eu erigi, olha o que eu estou fazendo aqui, ó, apontando, né? E a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. E agora a terceira: e de tudo quanto me concederes, o próprio Deus me conceder, a partir de então, certamente eu te darei o dízimo. Ok, irmãos? Então, basicamente aqui, o que, que nós podemos aprender com isto, irmãos? Primeiro, ele garante aqui, ele está garantindo, né, numa lógica, que Deus será com ele, que Deus será a sua provisão, que Deus será o seu cuidador, que Deus será a sua paz, que Deus estará na sua jornada, que Deus estará na sua caminhada, protegendo, guardando. Como nós cremos que Deus também está conosco. O próprio Jesus declarou que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós cremos pela justificação, pela fé somente, que assim que nós nos tornamos crentes em Cristo Jesus, nós cremos que a presença dele é constante conosco. Amém, irmãos? Ele é a nossa provisão, ele é o nosso auxílio, ele é a nossa bandeira, como nós vimos aí alguns dias atrás no nosso encontro de intercessão. Ele é a nossa paz, né? Ele é a nossa provisão, ele é a nossa bandeira, ele é tudo na nossa vida. Ele estará conosco. É uma certeza que nós temos também. E diante dessa certeza, ele declara: então, se isso de fato é verdade na minha vida, então ele faz então aqui um voto ao Senhor, que eu divido em três, né? Ele faz três votos ao Senhor, ele promete três coisas. Primeiro, é uma reação, é um voto que traz uma reação que seria interna. O Senhor será o meu Deus. Lembra que eu fiz assim? O Senhor será o meu Deus. Então, é uma reação externa. O segundo, essa pedra que eu erigi será então a casa de Deus. É uma reação externa. As pessoas verão, né? As pessoas vão olhar para essa pedra e verão então que ela é um marco, que ela é a casa de Deus. E o terceiro, irmãos, é uma reação contínua de tudo quanto o Senhor me der. A partir de então eu darei o dízimo de todas essas coisas. Assim como também, creio eu, deve ser na nossa vida. Se de fato Deus é a nossa provisão, ele é de fato o nosso cuidador, o nosso auxílio, ele de fato é tudo para nós, está na nossa jornada. Então a primeira coisa, ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. A segunda coisa, já que esta foi uma reação interna, é uma reação externa. Eu testemunharei, não é? Todos verão, não é? Todos de fato enxergarão que aqui é a casa de Deus, que aqui há a presença de Deus, porque ele é o meu Deus internamente. Externamente, então Betel, ela vai de fato refletir por meio da minha vida, e por causa dessa reação interna e dessa reação externa, então continuamente, olha a reação aí, continuamente eu então darei dízimo de todas as coisas que o Senhor me der. Eu serei grato por
tudo que o Senhor me der daqui por diante não é algo visto apenas no passado, que ficou lá atrás, mas é contínuo, é constante, assim como foi na vida de Jacó. Uma declaração lindíssima de Jacó, que em nenhum momento, volto a repetir, ele lança dúvidas. Na realidade, ele está declarando aqui uma certeza, e de fato ele demonstrou na sua vida a partir de então que o Senhor era o Deus dele. De fato, ele erigiu aquela pedra como sendo a casa de Deus, um marco ali, e de fato ele deu o dízimo de tudo aquilo que Deus lhe concedeu a partir de então. Que assim seja na nossa vida também, porque Ele está conosco, Ele está na nossa jornada, irmãos. Ele nos dá o pão, Ele nos dá as vestes, Ele nos concede a paz, Ele está conosco na nossa jornada, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso Deus. Por isso, internamente, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus, mas externamente, testemunhal, aqui é a casa de Deus e continuamente seremos gratos ao Senhor. Amém, igreja? Que Deus então nos abençoe, que esta palavra possa nos motivar, irmãos, a vivermos esta declaração na nossa vida, a cada dia testificarmos deste voto na nossa existência. Seguimos então aí o exemplo do patriarca Jacó. Amém? Ó Senhor, eu clamo a Ti para que em nome de Cristo Jesus esta palavra encontre guarida nos nossos corações, para que também, Deus, assim como foi uma prática na vida do Jacó, também seja uma prática na nossa própria existência. Que tenhamos também essa reação interna, essa reação externa e também esta reação contínua, Pai. Que seja assim para todo sempre, Senhor. Que as pessoas olhem para nós e de fato creiam que o Senhor é o nosso Deus. Creiam através do nosso testemunho, Pai. Testemunho presente e testemunho contínuo, Pai. Nos ajuda quanto a isto, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Que Deus então nos abençoe. Paz.